Boa tarde a todos, para quem está chegando agora. Esse é mais um webinar da CRM Educacional. A gente vai falar um pouco sobre o impacto das tendências e mudanças do comportamento na captação de alunos, né? E a gente tem aqui o Daniel, que é representando aqui a CRM Educacional, e a Cibele, representando a Roper. Eu vou pedir, no primeiro momento, para eles se apresentarem, né? E, claro, agradecer por mais essa participação. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cibele. Boa tarde, como estão? Boa tarde, oficialmente. Cibele, como você é nossa convidada, eu deixo você se apresentar primeiro, por favor. Tá ótimo. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Agradeço o convite do Daniel, uma pessoa que nos conhecemos há algumas décadas, né, Daniel? Acho que o mercado educacional proporciona isso, assim, acaba sendo uma vertical onde todos nós nos conhecemos, nos encontramos sempre aí nos eventos. Eu estou realmente há algumas décadas nesse meio educacional, fui muitos anos gestora educacional, tenho formação, sou especialista em administração universitária, trabalhei em vários postos administrativos, como diretor de campus, pró-reitora, coordenadora de curso, fui professora há muitos anos, trabalhei muito com a área de gestão comercial, foi onde eu me especializei mais nos últimos anos, e há 10, 12 anos atrás, voltada aí bastante para a área de marketing digital, de novas tecnologias para a educação, e há uns 5 anos sou consultora, independente, há 3 anos consultora da Roper Educação, e isso me possibilitou andar bastante aí pelo país, conhecer outras realidades, vários tipos diferentes de universidades, e fazer muita troca, né? Conhecer muita gente, fazer muita troca. E num momento como esse, eu espero que esse tipo de conhecimento e esse tipo de exemplo ajude, eu acho que é por isso o convite, né, e por isso que eu aceitei também, porque o que a gente pode fazer nesse momento é se ajudar. A educação, por mais que ela tenha todo esse veio comercial, ela é algo muito essencial ao Brasil, é muito essencial às nossas crianças, aos nossos jovens, e a esse momento de guerra que nós estamos vivendo agora, né, uma guerra mundial, como já visto em 2 outras ocasiões. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos diante de uma terceira guerra mundial. E numa guerra a gente já aprendeu, em outras vezes, que a gente se ajuda, né? Se ajuda mundialmente. Então, agradeço, é uma satisfação estar aqui com vocês. Cibele, eu queria te agradecer demais por ter aceitado o convite. Como você falou, a gente já se conhece há algumas décadas, né? E eu também estou nesse mercado de educação há mais de 20 anos, então a gente acaba conhecendo muitas pessoas, como você falou. Então, é uma satisfação muito grande, em nome da CRM Educacional, te agradeço por ter aceitado, por estar aqui fazendo essa troca com a gente, essa contribuição do seu tempo e do seu conhecimento, né? Para quem não me conhece, sou Daniel Antonucci, sou CEO e cofundador da CRM Educacional. Como eu disse, eu já atuo nesse mercado há mais de 20 anos e sempre com uma postura de tecnologia aplicada à área de gestão educacional, né? Então, trabalhei muitos anos com RP, gestão acadêmica, melhoria de processos acadêmicos por meio de tecnologia, e nos últimos 5 anos eu venho trabalhando na CRM Educacional com captação e permanência de alunos, né? Então, a gente desenvolveu uma tecnologia, uma ferramenta, um software de CRM para ajudar nesse desafio de captação de alunos para universidades, faculdades e colégios, né? E o papo aqui hoje é um pouco sobre isso, né? Então, como a gente colocou no título do webinar, a gente queria falar um pouquinho sobre 3 coisas, né? Tecnologia, a mudança de comportamento das pessoas e o impacto disso na captação de alunos, e não só na captação de alunos, mas de uma maneira geral dentro do mercado de educação, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho de tecnologia aqui para dar um contexto da onde a gente quer chegar dentro desse cenário. Então, falando um pouco de tecnologia, eu acho que vocês devem ter ouvido falar muito, ou estar ouvindo falar muito sobre esse tema, que é a transformação digital. Eu tentei trazer aqui uma contextualização bem simples do que é transformação digital, o que possibilitou
a gente chegar nesse momento de hoje falando em transformação digital, né? Então, para começar, eu queria trazer os 3 pilares da transformação digital do que possibilitou a gente estar aonde está. O primeiro pilar é a lei de Moore, não sei se todos conhecem, mas o Moore foi um dos fundadores da Intel, e ele disse isso lá no final da década de 60, início dos anos 70, que a capacidade de processamento de um computador, na época, obviamente, ela iria dobrar a cada 18 meses, né? Isso possibilitado pela miniaturização da tecnologia. Então, cada vez mais, no mesmo espaço, né, de tamanho de CPU, que é o processador central da máquina, eu conseguiria, naquele mesmo espaço, dobrar a capacidade de processamento, né? E daqui a pouquinho eu vou explicar onde que está o impacto disso. A segunda lei, o pilar da transformação digital é a lei de Butter, que ele fala que a velocidade da comunicação ia dobrar a cada 9 meses, né? Então, eu estou falando aqui, se a gente pegar o histórico da internet, do modem que a gente usava para conectar o computador lá há 10, 20 anos atrás, passando pela banda larga e finalmente pelo 3G, 4G, 5G, que já está começando a chegar no Brasil. Então, essa velocidade da comunicação, ela foi dobrando, ampliando e possibilitando chegar aonde a gente chegou agora. E a terceira, o terceiro pilar, que é a terceira lei que possibilitou a transformação digital, é a lei de Crowder, que é a capacidade de armazenamento, que é uma máxima que ela dobra a cada 13 meses, né? Então, seguindo a mesma lógica do processamento, no mesmo espaço eu consigo guardar muito mais informação. Então, hoje, a gente tem pendrives de 64 GB, né? Então, isso, se a gente comparar com 20 anos atrás, eu precisava ter quase que um quarto inteiro, um cômodo inteiro de hardware para poder armazenar 64 GB, né? Então, essas 3 características, essas 3 inovações, essas 3 evoluções juntas, elas possibilitaram a transformação digital. E eu vou passar agora um videozinho rápido, né, é um GIF animado, na verdade, que ele mostra o que essa transformação digital ela possibilitou na nossa vida. E aí nós vamos discutir um pouquinho. Eu não sei se Sibeli, você lembra de alguns dos equipamentos que estão aqui, mas acho que muitos de nós vimos, né, essas coisas que estão aparecendo aqui, e a transformação digital foi a possibilidade de trazer para dentro de um dispositivo único todas essas ferramentas que estão aparecendo aqui no vídeo. Então, hoje, o que acontece é que nós temos todas aquelas tecnologias dentro de dispositivos que a gente carrega com a mão, que é o nosso celular. Então, aquela mesa de 10, 15 anos atrás, eu tinha uma série de equipamentos que eu não preciso mais carregar ou ter à minha disposição, porque está tudo embutido dentro de um computador ou dentro de um telefone celular. Então, essa mobilidade e esse empoderamento das pessoas por meio da tecnologia que levou a essa questão da transformação digital. Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Sibeli, em relação a isso. Não, eu acho que trazendo para o nosso mercado, talvez a nossa memória seja curta, mas eu lembro quando o fax foi adotado e aceito como equipamento onde era possível enviar os documentos dos alunos para matrícula. Isso na época foi uma grande revolução, um grande ganho, porque possibilitava o envio à distância. Então nós já passamos durante todo esse período por uma transformação. Nós estamos constantemente trazendo inovações para o processo também educacional. E eu acho que esse lembrete, de repente, a gente está tão pressionado pelo tempo, pelas informações, que a gente esquece, né, que lá da era do papel, algumas coisas já vinham sido absorvidas pelo nosso processo, e a tendência é que isso cada vez mais vá se intensificar, não apenas pelo requisito de transformação digital, mas pela massiva adoção dos aparelhos, do uso de dispositivos móveis pelas pessoas. Hoje a gente tem um país que, por mais que seja um país de terceiro mundo, um país pobre,
o número de equipamentos de dispositivos móveis no Brasil é de 102% da população, ou seja, nós temos aí 211,6 milhões de brasileiros e nós temos 215 milhões de aparelhos celulares. A pesquisa TIC mostrou que se tem 96% dos domicílios brasileiros com TV, tem 93% dos domicílios com celulares. Então, esse uso da tecnologia não é algo que eu vou ver lá, mas isso serve para... Isso está muito distante da minha realidade. Não, isso é muito presente, não só para os nossos alunos, mas na nossa vida. Nós nos acostumamos a usar o celular para comer, para passear, para comprar uma passagem, para nos hospedar, para viajar, para investir, para namorar, né? E para estudar, né? E para estudar é necessário que a gente leve essa tecnologia para dentro do dispositivo móvel também, mais do que nunca. E essa digitalização, ela acabou sendo acelerada nesse momento que a gente está vivendo, por causa, obviamente, do isolamento social, né? E trouxe uma necessidade forçada de adoção de tecnologia para uma série de questões, não só no mercado de educação, mas em diversos mercados que a gente está vendo que antes a gente achava que seria impossível fazer determinadas coisas por meio de tecnologia e que hoje estão sendo feitas, né? Eu trouxe essa frase, que ela é de um artigo que foi escrito há uma semana atrás, 2 semanas atrás, por alguns especialistas em educação lá nos Estados Unidos, né? O título do estudo é The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning, e ele fala o seguinte: estamos vivendo um período de disrupção forçada, onde métodos e técnicas que usávamos anteriormente não podem ser mais utilizados, que é ir para a sala de aula, né? Por motivos que dificilmente poderíamos conceber que aconteceria, né? Quando que a gente imaginou que a gente estaria proibido de sair de casa, basicamente, né? Mas que nos coloca em uma condição completamente diferente. E essa parte final, que eu gosto muito da frase dele, talvez o século XXI e tudo aquilo que a gente imaginava, pensava sobre esse novo milênio, vai começar de verdade agora, depois de toda essa questão do isolamento social que a gente está vivendo, pela obrigatoriedade do uso de tecnologias em determinadas coisas que a gente acreditava que não poderiam existir, né? E trabalhando há mais de 20 anos nesse... Desculpa se eu posso contribuir, não, pode falar. Daniel. Pode falar. Eu acho que uma coisa positiva desse cenário é que também nós e as instituições de ensino descobriram que não era necessário, mesmo nesse curto espaço de tempo, reinventar a roda. Na verdade, já existia muita tecnologia pronta, acabada, muitos recursos disponíveis para serem utilizados já, sem uma necessidade gigante de mudança ou de aprendizado, mas que elas já estavam no mercado, já estão no mercado, né? Já existe muita coisa que simplesmente não era adotado, mais por uma questão de estar no mesmo método, de estar no mesmo processo, do que não. O cenário de guerra nos trouxe a necessidade. Na necessidade, a gente aprende a olhar o que está disponível. Eu acho que isso é algo muito positivo para a educação. Quando você começou a falar, eu ia te perguntar o seguinte: eu há mais de 20 anos nesse mercado, eu acabo enxergando e lidando com muitas crenças e muitos dogmas que existem nas instituições de ensino, de que isso não pode, aquilo não pode, isso não vai dar certo, aquilo não vai dar certo, e de repente tudo isso foi por água abaixo e está tudo dando certo, né? Então, eu não sei se você também lidou muito com isso ou lida com isso ainda nas instituições que você dá consultoria e trabalha. A gente tem 2 cenários hoje, né? Porque, primeiro, a gente teve que rapidamente compreender os conceitos. Nós já temos um cenário, falando, por exemplo, do ensino superior, de 8 milhões e tanto de alunos, e desses 8 milhões, quase 2 são alunos de EAD. Então, o primeiro impacto, assim, tudo vai virar EAD, educação básica vai virar EAD. Não foi isso que o Ministério da Educação disse e não era isso que era para acontecer. A educação à distância é uma educação que tem a sua metodologia própria, a partir do autoestudo, do uso de ferramentas. O ensino online é o ensino, e aí é importante frisar bem o que é um online,
é aquele que é possível a partir da intermediação de tecnologias. Ou seja, eu não vou transformar uma quinta série, uma sexta série, uma turma de direito ou de medicina num curso EAD. Não, eu vou manter a mesma presencialidade que eu já tinha, só que eu vou usar a tecnologia, ou seja, eu vou intermediar, assim como nós estamos fazendo aqui a nossa palestra, poderíamos estar num auditório falando para as pessoas sentadas nas cadeiras, mas cada uma está na sua casa nos ouvindo. Então, isso é uma intermediação online. É isso que processos e tecnologias têm feito pela educação e por vários outros ramos de negócio. E isso é que não há necessidade de assustar tanto, porque eu não preciso transformar agora correndo um professor num youtuber, ou sair, enfim, devastando tudo, precisando de um tempo que agora não existe. Agora é hora de agir e usar o que já existe, o que já é possível. E quando você traz essa questão de usar o que já existe, o que já é possível, eu acho que não custa nada a gente falar que tanto Google quanto Microsoft têm tecnologias gratuitas, né? A Microsoft pelo meio do Teams, o Google pelo meio do Classroom, enfim, e já estavam disponíveis para as instituições de ensino de forma gratuita, que elas podem simplesmente habilitar e usar, né? Então, já existiam ferramentas gratuitas, já existiam conteúdos gratuitos, e agora, claro, muito mais empresas disponibilizaram conteúdos e ferramentas, mas o fato é que também já existiam, faltava esse olhar, né, para aquilo que o mercado tem e que pode dispor, e muitas vezes, sim, isso não implica num aumento de custo, é simplesmente numa adoção. Exatamente. E aí eu queria seguir para o próximo tema, que é a questão das gerações, né? Hoje a gente tem no mercado de trabalho e muitas vezes nas escolas e faculdades, pós-graduação, educação continuada, pessoas de várias gerações, né? Os baby boomers, o geração X, geração Y e o geração Z, né? Que são os que nasceram agora já de 2010 para cá. E eles têm comportamentos diferentes em relação à tecnologia e em relação a comportamentos de busca, notícia, estudo, compras e etc. Né? E aqui eu trouxe um pouquinho alguns números em relação as gerações um pouco mais velhas, como que eles lidam com essas tecnologias, o que eles preferem, né? E em relação às gerações mais novas, né? Então, você percebe um aumento muito grande de uso de buscadores, redes sociais e opiniões externas quando nós estamos falando de geração Y e geração Z. Claro, são gerações que foram criadas, né? Ou já nasceram com a tecnologia na vida delas, né? Então, a gente tem que ter um olhar diferente para cada tipo de público-alvo, né? E entender quais os caminhos, quais os canais. Mas o importante é que, de alguma maneira, todos estão muito ligados em tecnologia, né? Então, ou seja, não tem mais aquele negócio de que as pessoas mais velhas não usam tanto. Usam, elas usam diferente, mas elas usam também, né? Então, a gente tem que trazer a tecnologia para a educação, porque o nosso público, não importa de qual geração, ele se adaptou ou ele nasceu do ponto de vista digital, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente trazer aqui, né, Sibeli? E você levanta um ponto importante, porque às vezes nos faz parecer que isso é uma realidade muito distante de nós, e ela é muito próxima. Quando a gente fala em captação de alunos, não adianta eu olhar só para o jovem do ensino médio, que está se formando no terceirão e que tem 16 anos. Aliás, ainda que eu olhe para esse jovem, eu preciso entender, por exemplo, que eu já estou numa realidade onde o comando de voz está sendo usado com muito mais rapidez e força do que se imaginava. Eu gosto muito de uma pesquisa, ela é de 2017, mas acho que é muito atual, que foi feita com crianças entre 6 e 10 anos, elas foram submetidas num ambiente controlado a esses equipamentos de inteligência de voz, né? E quando eles terminaram então as crianças iam interagindo aí com a Alexia, com a Siri, com todos os equipamentos. E quando eles terminaram, eles fizeram perguntas para as crianças e deduziram, por exemplo, que dessas crianças, 89%, quase 90% das crianças acreditavam que a Alexia só fala a verdade. Interessante. Como é que a gente vai lidar
com o nível de confiança da instituição de ensino, se eu estou recebendo um aluno que acredita que uma máquina que ele fala só fala a verdade, que o Google só fala a verdade. Então, você imagina, eu estou achando que isso é lá distante. Não é. Hoje, no Brasil, dados de 2019, nós temos 34% de usuários de voz do Google. Quem aqui dos nossos ouvintes fala com o Google, né? Okay? Vamos pegar uma coisa mais fácil. Quem que fala com o WhatsApp, em vez de digitar, apertar aquele microfoninho e falar a mensagem? Não estou falando de mensagem gravada. É o Google escutar a sua voz e escrever a mensagem. 34% dos brasileiros, o ditado, né? Então, não é uma coisa que vai acontecer daqui 10 anos, é algo que vai acontecer daqui 2 anos, talvez 1 ano, né? Hoje, nos Estados Unidos, tem 20% dos lares americanos já tem equipamentos de comando de voz, estou falando de 54 milhões de pessoas. O Brasil gosta muito de imitar, gosta muito de sair na frente, os equipamentos estão cada vez mais baratos. Aquele mesmo celular que eu disse lá no começo, os 200 milhões de celulares fazem isso. Então, nós precisamos estar entendendo como é que esse jovem se relaciona com a tecnologia, como é que ele conversa com o computador. Talvez você esteja focado em algo muito visual e os sentidos estão mudando do tátil e do visual para o auditivo. Né? Então, e aí eu queria complementar duas coisas que você colocou. Essa pesquisa, eu esqueci a fonte, mas eu vou ajustar, é da Nielsen, do comportamento das gerações na América Latina. Então, é a nossa realidade. E é uma pesquisa de 2019, então não é nada realmente muito distante como você colocou. E você falou sobre como o jovem lida com a tecnologia, né? E aqui eu fiz um recorte das características da geração Y e Z em relação, né, a comportamentos e tecnologias, né? Então, primeira coisa, e eu pus em negrito os que mais chamaram a atenção, né? Eles estão sempre conectados, né? Eles procuram informação fácil e imediata, eles digitam ao invés de escrever, ou seja, muitos deles, né, pegam uma caneta, não sabem o que fazer direito com a caneta, porque estão acostumados a escrever, vivem em redes de relacionamento virtuais, estão sempre em busca de novas tecnologias, e isso é muito interessante, muito importante. Eles são extremamente ansiosos, né? Porque a tecnologia entrega as coisas tão rapidamente para nós, faz com que tudo seja tão imediato, que acabou criando esse sentimento de ansiedade constante nas pessoas, e principalmente nessas gerações que cresceram com tecnologia, ou os nativos digitais, que são a geração Z, que já nasceram com essa tecnologia. E aí, eu acho que eu volto, né, para o que a Sibeli estava colocando, se a gente não prestar atenção nessas características, nesses comportamentos, na hora de fazer uma campanha, na hora de trabalhar a captação de aluno, na hora de trabalhar o relacionamento com ele, a gente vai ficar para trás, né? Ele vai preferir aquela instituição, seja ela online, ou seja ela presencial, ou seja ela qual for, que entender essas características, que entender esse comportamento, que entender o relacionamento dele com tecnologia, do que aquelas que não entenderem, que não perceberem que esse comportamento deles mudou. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, Sibeli, em relação a essas características? Não, eu acho que realmente, assim, quem lida com captação de alunos está fazendo uma venda, né? Infelizmente, durante muitos anos, quando a gente chamava aluno de cliente, parece que explodiu uma bomba atômica, assim, Verdade. Na comunidade acadêmica, mas não deixa de ser uma prestação de serviço que é necessária ser feita. E é por isso que muitas vezes nós que lidamos com tecnologia e trabalhamos com a captação, a gente tem que se embasar em comportamentos do consumidor regular. Depois eu completo, Daniel, desculpa, eu não mandei para a gente botar as fontes dessas pesquisas, é bom, ainda mais estando aí no ambiente universitário, mas tem um instituto que eu gosto muito, que é o WGSM, é de Londres, que trabalha com desenhos de cenário de consumo, né? E você estava falando, eu estava me lembrando que uma das tendências que eles colocam também agora para essa nova geração é a busca das sensações.
Por que eu acho que isso é importante? Porque num determinado momento todo mundo começou assim, olha, agora é a personalização, é a personalização, é a personalização. Personalização é diferente de pessoalização. Não adianta eu chamar o Daniel de Antonur, saber o nome dele, saber todos os dados dele, se na hora de criar uma experiência pessoal, ele tem uma má experiência. Então, o que é essa busca da sensação? Mais que a personalização, mais do que você trabalhar com dados e saber a idade, o sexo, onde é que ele está geograficamente, o que ele consome, etc., você precisa usar isso para criar uma boa experiência de compra. Ou seja, o aluno que vai entrar no ensino superior, é importante que você consiga individualizá-lo, mas é mais importante que desde o início da sua jornada ele tenha uma experiência positiva. Por isso a gente fala da busca da sensação, né? E isso se faz sim por intermédio de tecnologia, mas também se faz por intermédio de estratégias e da compreensão desse lead, desse cliente. Então é muito importante essa atenção das equipes, né, que muitas vezes estão olhando números, até estão olhando individualizados, mas está faltando saber o que fazer com isso. Como pessoalizar aquilo que você tem na mão para criar uma experiência positiva. Passa pelo processo que é rápido, que é conciso, que é identificado, mas o aluno sai com aquela satisfação, com a sensação de que foi algo bom, que ele comprou algo bom, que ele está fazendo um processo bacana. E nesse momento, Daniel, tem muita instituição que está se perguntando, olha, será que é a hora de captar aluno? Será que eu não vou estar oferecendo uma coisa que eu não deveria e tal? E eu sempre digo, sempre respondo e vou responder aqui, você fez a lição de casa? Você está entregando algo bom? Porque também não tem sistema, nem marketing, nem CRM, não tem nada que dê conta de uma entrega que não é bem feita. Mas se há uma boa entrega, a resposta é sim. O estudo, nesse momento de confinamento, nesse momento de incerteza, é algo que impregna a rotina, que traz uma pessoalidade, traz uma experiência, traz o convívio, traz o desenvolvimento intelectual, ou seja, até para a saúde mental, nós temos vários depoimentos de alunos que estão dizendo assim, que bom que eu agora estou estudando, me comparo com os meus colegas que não estão, né? Então, manter essa rotina, ter algo ao que se apegar, ter pessoas, ter um tutor, um professor para conversar, ter colegas de aula, ainda que intermediado por tecnologia, tem sido muito positivo. A gente aí que anda pelas redes sociais das instituições vê quantos depoimentos bacanas tem de gente que está se sentindo orgulhosa em estudar. Então, eu acho que sempre um gestor precisa tomar decisões embasado em fatos, em realidades e em características do seu público. E estar sensível a esse tipo de característica das gerações e a esse comportamento é fundamental para uma boa decisão. Só para complementar... Oi, desculpa, Michele. Desculpa, eu queria aproveitar para emendar com uma pergunta que a gente recebeu no momento da inscrição desse webinar, que tem tudo a ver com esses dois pontos que vocês falaram, né? Tanto com a diversidade da forma como as gerações lidam com a tecnologia, com essa transformação digital, especialmente nesse momento, né, do Covid, dessa pandemia que tem sido realmente tão difícil, e ao mesmo tempo, como fazer essa captação de alunos nesse cenário atual, entendendo essas diferenças, né? Foi uma das perguntas que a gente recebeu, eu queria aproveitar e levá-la a vocês. Eu acho que assim, eu vou colocar uma parte, né, e deixo depois a Cibele complementar. A primeira coisa que eu acho é que em 15 de março, quando foi decretado, né, o primeiro momento de isolamento, né, quando veio toda aquela questão de vamos realmente ficar isolado e tal, eu acho que as pessoas se assustaram muito e não sabiam muito bem como lidar com aquilo. Então, todo mundo ficou, nossa, o que vai ser agora? Como é que vai ser a vida? Como é que vão ser as coisas, né? E eu acho que passado esses pouco mais de 30 dias, as pessoas já começaram a se acostumar,
já começaram a entender o funcionamento. É óbvio que não está bom para ninguém, mas as pessoas começaram a retomar a vida, né? E aí volta a questão que a Cibele colocou, de que estudar ele é uma alternativa de sanidade mental e de passar por esse momento todo que a gente está vivendo. Então, o como captar, obviamente, digitalizando o processo, e é disso que a gente está falando um pouco aqui, que nós vamos falar um pouco mais, porque como eu não posso mais ter o deslocamento, né, a pessoalidade e até a presença física, eu tenho que digitalizar esse processo de alguma maneira, né? E do outro ponto é entregando um bom produto. O que a Cibele colocou, assim, é fundamental. Não adianta eu fazer todo um processo digitalizado de captação se o meu produto é ruim, né? Em relação à diversidade, você tem que entender a sua persona, né? Então, você tem que saber quais as personas que você atende para cada tipo de curso que você tem, para poder fazer tanto a personalização quanto a pessoalização que a Cibele colocou muito bem. Então, acho que esses 3 pontos são muito importantes nesse momento. A digitalização dos processos, a entrega de qualidade e entender quem são as suas personas para se comunicar adequadamente com elas, né, Cibele? Eu estava pesquisando há um tempo atrás, eu não vivi a Segunda Guerra Mundial, mas eu estava pesquisando o que acontecia naquela época, e eu acho que a gente está num cenário um pouquinho pior, porque as pessoas só ficavam confinadas em casa na Segunda Guerra quando tocava a sirene, né, que ia vir a bomba, então todo mundo se escondia lá nos abrigos. Mas fora isso, elas saíam de casa, tinham uma vida relativamente normal, se é que isso é possível. Então, a gente precisa entender esse cenário para entender o estado das pessoas que nós vamos lidar. E é evidente que você precisa usar todos os meios possíveis para facilitar a vida dessas pessoas. Se eu pudesse resumir isso em uma palavra, eu diria que a palavra de ordem para captação de aluno chama-se empatia. Você vai encontrar perfis diferentes em todos os tipos de curso, em todos os tipos de modalidade, em todos os tipos de graus de ensino, e é obrigação da instituição de ensino usar de toda a tecnologia, mas também de toda a compreensão e lucidez para criar um ambiente de empatia. Ou seja, o que é isso? É eu me colocar no lugar individualizado do outro e poder resolver o problema dele a partir de demandas particulares. É claro que isso dá mais trabalho, é claro que isso demanda mais meios de controle, mas é fundamental num momento como esse. Então, eu preciso compreender que tem alunos que não vão ter a sua documentação, que tem alunos que estão isolados, longe de todo mundo. As pessoas precisam, nesse momento, de colo, de carinho, de acolhimento, de identidade. E é isso que vai ser fundamental no processo de captação, e não só de captação, de sucesso das instituições, o que a gente chama muito no mercado, né, o customer success. Você tem que ser responsável pelo sucesso do seu aluno, o que vai entrar e o que já está lá. Você é solidariamente responsável com o fato de ele ter ou não a tecnologia, de ele ter ou não a internet, de ele poder ou não fazer aquela avaliação. Então, acho que empatia é a palavra assim, que devia hoje estar pregada e substituir aí a missão, a visão e os valores de todas as instituições. Usar a empatia. Acho que isso vai ajudar demais. Muito bacana, Cibele, concordo plenamente com você. Vou aproveitar, você falou bastante do sucesso do aluno, né? A semana retrasada a gente fez um webinar sobre o sucesso do aluno, está no nosso canal do YouTube. A gente falou sobre Student Success, né? Que existe todo esse caminho para facilitar e ajudar o aluno na caminhada dele, né? Mas por que a gente está falando, por que a gente está insistindo tanto nessa questão da digitalização, né? E quando a Cibele traz empatia, o fato de eu digitalizar processos facilitando a vida do aluno e do candidato também está dentro de empatia, né? Porque quando eu olho para uma pessoa da geração Y, eu enxergo isso aqui. E quando eu olho para pessoas da geração Z, eu enxergo isso aqui. E se eu for para outras gerações, não vai ser muito diferente disso. Então, está todo mundo muito ligado, muito conectado
nos dispositivos digitais, né, eletrônicos, seja celular, seja o iPad, né, o tablet, o computador. Então, assim, a gente hoje convergiu para que todo mundo tenha acesso à tecnologia, e isso foi o que a transformação digital possibilitou. Então, por isso, a gente precisa tanto estar atento à digitalização dos processos da nossa instituição de ensino, né? E aí eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho de como era um processo de captação de alunos em muitas faculdades até um mês atrás, né? Então, o candidato fazia um processo seletivo. Se aquele processo seletivo fosse pago e ele escolhesse boleto, ele tinha que baixar o boleto ou copiar o código de barra, pagar, aí ele tinha que fazer uma prova ou numa data específica que a instituição determinou, se fosse o vestibular tradicional, ou num agendado, né? Ele tinha que escolher uma data e uma hora, ir lá fisicamente fazer a prova e depois esperar o resultado dessa prova para saber se ele foi ou não aprovado, né? Isso a gente encontra em muitas instituições de ensino, e eu não estou aqui criticando, estou dizendo que era a realidade de um mês atrás em muitas dessas instituições, né? E isso fazia com que esse processo levasse no mínimo uma semana, né? Entre ele fazer a inscrição, pagar o boleto, vir fazer a prova, receber o resultado e tal, né? E aí quando você fala assim, bom, terminamos o processo, ele está matriculado, aí começa tudo de novo, porque tem também a matrícula. E aí ele vai passar por uma série de outros processos, muitas vezes presenciais também, para que ele pudesse finalmente virar um aluno, finalmente virar um estudante da sua faculdade, da sua universidade, né? Então, o que a gente está trazendo aqui nesse processo de transformação digital, digitalização de processos, é uma reflexão para processos de captação de alunos que ainda estão muito focados nos processos da instituição e não na conveniência e empatia para o aluno, para o candidato, né? Então, aqui falando rapidamente de uma alternativa, e essa é a cara do teu aluno, do teu candidato, quando ele vê isso tudo, né? Ele fala assim, caramba, vou ter que fazer isso tudo para conseguir estudar lá, né? E o que a gente está buscando entregar e o que a gente está sugerindo para as faculdades e universidades, especificamente nesse processo como exemplo, né, é que ele possa fazer o processo seletivo no mesmo instante, a inscrição, desculpa, no mesmo instante ele possa fazer a prova, seja uma redação, seja uma prova, não importa, e que ele tenha a correção, porque eu vou ter lá um corpo de professores ou qualquer outra coisa ali apostos para fazer a correção, para que ele possa, ao invés de levar uma semana nesse processo, ele possa levar uma hora. E todo digitalizado, né? Então, é isso que a gente tem enxergado, que esse movimento todo de isolamento social tem trazido como oportunidade, ou seja, como é que eu posso pegar aquelas crenças, aqueles dogmas, mais a tecnologia que está disponível e colocar a serviço do meu candidato, a serviço do meu aluno, melhorando os resultados de captação de alunos, né? E assim, aqui na CRM a gente está caminhando para a correção de redação por inteligência artificial, né? Então, será que hoje a gente estaria preparado para aceitar que uma máquina está corrigindo a redação do meu aluno? Né? Será que a gente estaria preparado para substituir essa função? Para trazer mais agilidade para o processo, né? E assim, a gente tem dados dizendo que depois de determinadas quantidade de redações corrigidas, o professor começa a ter alguns vieses na correção e às vezes um algoritmo, um modelo, uma inteligência artificial não tem esse viés. Eu não estou dizendo que a gente tenha que fazer isso, mas é só uma reflexão de caminhos que a gente pode ter de digitalização de processos simples e que a gente estava acostumado a fazer de uma maneira, né? Então, eu acho que esse é um desafio muito grande que a gente tem de questionar os processos atuais que a gente tem, questionar o não uso ou o mau uso das tecnologias disponíveis para que a gente possa trazer e adequar para essa nova realidade que a gente está vivendo, né, Sibeli? Eu estava lendo a sua lâmina anterior, uma semana você está bem otimista que esses processos estão levando. Eu não tenho clientes que levam uma semana, não. Mas eu acho que se levar uma semana já está bem bom. Tá bom demais. A gente tá bom demais. Mas, de novo, olhando para tendências, né, Daniel, o que a gente vê, talvez nos mercados um pouco maiores, nas metrópoles um pouco maiores, mas com certeza vai chegar,
é uma coisa que lá no Fórum Econômico Mundial de 2017 foi dito que era a desumanização de não uso, né, de postos de trabalho no atendimento. Então, o que a gente vê hoje? Né? A gente vê que em muitos supermercados, nos cinemas, em pizzarias, nos aeroportos, em estacionamentos, etc., aquela força humana, aquele atendente que era puramente braçal, ele foi substituído por uma máquina. E as pessoas gostaram disso. Elas descobriram que para ir no cinema, se você mesmo digitar ali no computador o lugar que você quer sentar, botar o cartão de crédito, enfiar a nota de dinheiro e entrar, isso lhe dá uma experiência melhor com a máquina do que com o ser humano. Isso é um caminho sem volta. Né? Hoje, se você vai nos Estados Unidos, nas grandes redes de supermercado, não tem mais caixa no supermercado. Você pega as suas compras, passa numa máquina, paga e vai embora. Então, hoje, os processos de ingresso de instituições de ensino ainda tem muita intervenção humana. E isso não é uma particularidade do ensino. Isso, de maneira geral, tem incomodado as pessoas. As pessoas perceberam que quando elas conseguem fluir dentro de um procedimento, realizar um processo, uma compra, um procedimento sem a intervenção humana, aquilo flui melhor. A intervenção humana deve vir num outro formato, que eu falei anteriormente, né? Numa pessoalidade, ajudando uma experiência, etc. A perda nesses funis de captação é gigante quando você tem esse tipo de interrupção de processo. Tem uma palavra que eu aprendi recentemente, que eu tenho usado muito, que talvez você que seja da área já conheça melhor que eu, que é a inoperabilidade dos sistemas, né? Ou seja, a capacidade dos sistemas se conversarem e disso ser muito automático. Eu não consigo chamar um Uber, imagina, assim, chamar um Uber, ok, agora peraí que eu vou entrar no meu e-mail, baixar o boleto, entrar no sistema do banco para pagar e daí o Uber vem. Ninguém ia pegar o Uber se isso acontecesse, né? Então, os sistemas precisam conversar de maneira automática. Então, tem coisas que são extremamente simples, que elas podem seguir o fluxo normal, e nós humanos é que vamos lá e colocamos vários degraus, e algum dia alguém colocou esses degraus, a gente não lembra mais por quê e continua fazendo. Então, assim, é o momento ideal para a gente fazer duas coisas. Primeiro, começar a se questionar os porquês com maior veemência. E segundo, eu até escrevi um artigo muito recentemente, está lá na página da Roper, na Bússola, chama Lead Não é Aluno, que fala assim, as equipes de captação têm que estar o tempo todo perguntando assim, e depois? O meu aluno entrou no site, fez uma pré-inscrição. E depois? O que ele recebe? Em quanto tempo? Bom, ele recebe um e-mail, ele tem indicações para fazer a prova. E depois? Como é que ele entra? E depois? E depois? E depois? Na tecnologia isso chama de user experience, ou qualquer outro nome que se queira dar, mas quando a gente fala em entender a jornada do aluno, a gente precisa entender todos os passos que ele passa e observar todos os buracos que tem nesse funil e as maiores perdas onde é que estão. A gente sabe que tem hoje uma capacidade ociosa no ensino superior e eu me arrisco a dizer, claro, que tem questões de financiamento estudantil, tem uma série de outras coisas, mas também tem sim aqui muitos alunos que desistiram, porque fizeram a cara da moça ali da foto anterior, né, senhora? Não é para mim, deixa para lá, Deus não quis, né? E ele desiste, as pessoas desistem de coisas que são difíceis. Então, eu acho que esse ponto realmente é olhar para essa mudança de comportamento. Uma revolução, ela tem uma característica, é o impacto na mudança de comportamento. Não é, a gente está, além de estar numa guerra, a gente estava até então, esquecemos esse assunto, mas só se falava em revolução industrial. O que é uma revolução? O que aconteceu lá atrás, quando surgiu a luz elétrica? Nós paramos de dormir a hora que acabava o sol, porque aí a gente tinha iluminação. O que aconteceu quando surgiu a máquina? O homem parou de fazer força no campo, foi para dentro das cidades. O que acontece quando surge a internet na terceira revolução industrial? Muda o modelo de comunicação, mudam as conexões. O que acontece num cenário de quarta revolução, num cenário de drástica revolução tecnológica? É a mesma coisa que aconteceu nas outras três.
muda comportamento. Assim como nós não vamos mais usar a força para arar a terra, não vamos mais dormir com a luz do sol e não vamos mais mandar uma carta para a África ao invés de mandar um e-mail, nós não vamos mais usar sistemas puramente manuais. Então, isso é uma tendência que nós, como humanidade, já experimentamos. E é isso que nós precisamos internalizar nas nossas discussões e parar de resistir, que vai acontecer. E aí, Cibele, vou deixar primeiro a fotinho, né, de quando você tem um processo desse, mas falando dessa questão das revoluções industriais e de como a gente tem que lidar com a digitalização dos processos, né, uso da tecnologia na captação e tudo mais, aquele processo de inscrição, de prova, né, que a gente trouxe, era um exemplo. Mas às vezes eu fico me questionando, porque eu uso muitos sites, né, das instituições de ensino e tudo mais, a dificuldade que é às vezes achar um preço de um curso, uma opção de financiamento, de conversar com alguém, de entender a política de desconto, grade curricular, a própria organização do site, depois no momento da matrícula, assinatura de contrato, envio de documentos e tal. Então, o que a gente está trazendo aqui é mudar um pouco o olhar para todos esses processos e ver como que você pode simplificar e digitalizar, né? Porque o teu aluno, o teu candidato, ele já está com essa mudança de comportamento que você coloca, né, Cibele? Ou seja, ele já foi impactado pela quarta revolução, ele já foi impactado pela transformação digital, então ele quer usar isso em todos os lugares, no Uber, no iFood, mas também na instituição de ensino da qual ele quer estudar. Então, aquele foi um exemplo, mas a gente precisa estar consciente de que a gente precisa olhar todos os outros processos que fazem parte da jornada de compra do meu candidato, do meu aluno, né? Para que eu possa entregar para ele uma experiência completa, muito mais simples e que ele vai curtir e que ele vai gostar durante a caminhada dele. E, assim, para a gente já encaminhar para a parte final, eu queria trazer também esse conceito da curva de adoção de tecnologias e inovação, já que a gente está falando bastante disso. Essa é uma curva que toda inovação, toda tecnologia, ela passa por essa curva, onde você tem os inovadores, né, os early adopters, né, que é o pessoal que adota aquela tecnologia primeiro, depois os inovadores, depois tem a maioria, depois tem os atrasados, de grande maioria, e por fim os últimos atrasados realmente que demoraram muito para fazer a adoção. E aí eu quero trazer um pouco dessa curva para a realidade da CRM educacional no mercado de educação, né? A gente vem digitalizando o processo de admissão já há mais de 4 anos, por meio do Enem, onde ele consegue pôr a nota e já ter o resultado e já iniciar a matrícula. A redação online há mais de 2 anos, a matrícula online também, e agora a gente está trabalhando por correção por inteligência artificial, né? E o que a gente tem percebido até um mês atrás, e eu quero frisar essa questão de até um mês atrás, é que a velocidade de adoção, ela seguia essa curva em todas as instituições de ensino, né? Então, era uma adoção muito lenta, cheia de questionamentos, de novo, crenças e dogmas de que não pode ser assim, isso não pode, isso não vai ser aceito, né? E o que a gente vem experimentando dos 30 dias para cá é uma mudança completa dessa curva, obviamente, por causa do Covid-19, né? Então, as pessoas perceberam que ou eu adoto essas novas tecnologias, ou eu vou ficar para trás, ou eu não vou ter esse aluno, ou eu não vou ter esse candidato na minha instituição, no meu funil, no meu processo, porque eu não estou entregando uma experiência digitalizada para ele nesse momento, né? Então, a gente está conseguindo acelerar a adoção, quebrar essa curva por meio dessa situação que a gente está vivendo, né? Então, eu quis trazer também essa questão da velocidade de adoção para que a gente fique atento se nas nossas instituições nós estamos acelerando essas tecnologias tão necessárias nesse momento. E aí, falando, obviamente, de todos os processos de captação, de admissão, mas também de todos os outros que permeiam a relação instituição-candidato, instituição
aluno, né? Então, acho que a gente tem percebido essa aceleração. Acho que você tem percebido isso também, né, Sibeli? Não sei em que medida ou não você tem percebido isso nas instituições que você atende. Sabe que, Daniel, às vezes a gente coloca muito assim, olha, para atender a geração Z, para atender o jovem que tá vindo aí, mas se nós olharmos para a nossa geração, né, não vamos aqui, você deve ser muito mais velho que eu, mas não vamos aqui dizer qual é a letra, cada um fique com a sua letra aí, mas você consegue imaginar hoje você não ter um sistema financeiro digitalizado? Transformado digitalmente? Você consegue imaginar hoje a área do varejo, né? A gente está aqui em casa trancado, não poder fazer uma compra de uma comida, de uma farmácia, de algum bem, não poder pagar uma conta. Então, a educação é mais uma dessas verticais que precisa, que está atrasada com relação à transformação digital. E é uma tendência que vai pegar todas as verticais, não é nenhuma exclusividade. Então, é evidente que tem instituições que estão na frente, mas também não dá para dizer que isso afeta a grandes grupos ou que isso é algo muito caro. Aí, né, vem todas aquelas objeções que tiveram de outras verticais. É um caminho sem volta, né? É assim que o mundo está caminhando. Então, qualquer que seja o tamanho da instituição, ela vai ter que fazer isso, porque não é só para os seus alunos, é para os seus próprios professores, para a própria comunidade acadêmica, para os seus gestores. A manualização ela não tem mais vez, independentemente de Covid ou de pandemia, é uma tendência natural. Então, realmente, as soluções são simples, né? Não são complexas, mas elas precisam ser adotadas. Interessante. Isso aí. Fala, Michele. Desculpa, eu queria aproveitar para mais uma perguntinha que a gente recebeu aqui, que tem a ver com isso que vocês estão conversando, né? Dentro dessa curva de adoção de tecnologias, dentro do cenário atual, que a gente inclusive teve vários memes na internet falando sobre como o Covid realmente conseguiu acelerar a inovação em muitos mercados, e a gente tem visto isso também na educação, a gente recebeu a pergunta de, dentro desse cenário, então, como operacionalizar um vestibular, né? Qual efetivamente seria a melhor solução para um vestibular? E correlacionado a isso, uma segunda pergunta, que dentro dessas mudanças, a gente passa a enxergar a matrícula como venda e o aluno como cliente, né? Ou é algo que já era visto assim, mas que agora ficou mais evidente? Enfim, como é que vocês analisam esses dois pontos? Eu vou responder a primeira pergunta e eu deixo a segunda para a Sibeli responder. Como operacionalizar, né, o vestibular agora, do ponto de vista de tecnologia, óbvio, CRM educacional. Nós estamos aqui para isso, né? A nossa solução faz todo o processo de inscrição, prova, redação, correção, enfim, tudo numa plataforma única e dentro daquela 1 hora que a gente colocou para vocês. Do ponto de vista de processo, o que a gente acredita, o que a gente tem trazido para esse mercado olha, nesse momento de isolamento social, você precisa oferecer alternativas. As alternativas que existem hoje é a nota do Enem, para quem já tem Enem, então ele digita a nota dele e, baseado numa nota de corte, você vai aprovar ou não ele, de acordo com o curso que ele escolheu, e o vestibular digital em si, que é a prova de redação online, onde você vai ter uma série de travas de segurança para que aquela pessoa faça a redação, mas de forma online, sem sair da casa dela, no celular ou no computador, porque as pessoas querem estudar, as pessoas querem continuar a vida delas, o que a gente tem que entregar é meios, tecnologias para que eles possam fazer isso, né? E eu sei que muita gente questiona, mas pode, Daniel? Pode sim, a gente tem vários clientes fazendo, e já temos clientes fazendo isso há mais de 2 anos, então pode, tanto a nota do Enem, quanto a prova de redação
digital por meio da internet, né? Então, as duas coisas podem. E aí, Sibeli, aluno, matrícula é venda, aluno é cliente, o que você acha? Já era? Está sendo agora? Como é que você enxerga? Essa é uma briga eterna dentro do cenário de educação. Eu não quero deixar a pergunta no ar, mas então vou trazer dados, né? Evidentemente que o cenário ideal seria um cenário onde a educação em todos os níveis fosse para todos no mundo inteiro e no Brasil inclusive. Qual é a realidade hoje? A realidade é que no Brasil 75% dos alunos de ensino superior estão na universidade privada, sem incentivos governamentais. E não sejamos inocentes, né? A iniciativa privada, ela precisa ter sustentabilidade, ela precisa sobreviver da matrícula dos alunos. Nós temos uma massa de alunos do ensino superior que sofre um impacto muito grande pela redução de financiamentos governamentais, do FIES, que todo mundo sabe que sofreu um baque aí em 2014, 2015, e não se recuperou. É um mercado que não se transformou em viés de alta. O que tem segurado esse número é um crescimento na modalidade à distância, e há uma retração no ensino presencial. Então, aí cada um tire as suas conclusões, né? Evidentemente que seria super salutar se nós pudéssemos segurar toda essa operação e nós pudéssemos ampliar ainda mais o cenário de educação superior com recursos públicos, mas não é a realidade brasileira. Se a iniciativa privada hoje não oferecesse, nós teríamos 2 milhões de alunos, que é o que está hoje na iniciativa nas universidades públicas. Nós temos mais de 6 milhões de alunos em instituições privadas. E aí não resta outra coisa, senão as instituições se profissionalizarem e buscarem a sua subsistência, evidentemente. Eu só complemento, Sibeli, dizendo agora, obviamente, o que eu acredito, né, e o que já há muito tempo eu enxergo. Aluno, ele tem 2 papéis no relacionamento dele com a instituição de ensino. Um papel de aprendiz e de construção de conhecimento e um outro de cliente. Não tem jeito, ele tem um contrato assinado e ele paga um valor mensal. Então, ele tem expectativas de cliente como qualquer outro serviço ou produto que ele compre, né? Então, eu acho que já era e continua sendo, né? Então, eu não acho que o que a gente está vivendo hoje tenha mudado essa relação de um aluno com a instituição de ensino. Ele continua sendo aluno e continua sendo cliente nessa relação. Exatamente. E assim, para encerrar aqui uma mensagem final, e se tiver mais alguma pergunta, Michele, você fica à vontade, o que eu queria dizer? A gente, então, tem toda essa disponibilidade de tecnologia que a gente conversou, mas essa mudança de comportamento das pessoas e trazida por essa questão da tecnologia, mais esse momento de isolamento social, essas 3 coisas juntas, elas estão trazendo para a gente uma oportunidade única de transformação da sua instituição, seja na revisão de processos, seja na adoção de novas tecnologias. Então, usem esse momento, usem esse cenário único que a gente está vivendo para fazer essa transformação na instituição de ensino de vocês, nos processos, nas tecnologias, na relação com o candidato, na relação com o aluno, obviamente que sempre melhorando todas essas coisas que a gente colocou, né? Então, essa era a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Aproveitem esse momento. E aí, Sibeli, eu deixo também para você, se você quiser colocar alguma mensagem final. E, Michele, se você tiver mais alguma pergunta para trazer. Mais uma vez, eu só agradeço a oportunidade, me coloco à inteira disposição, tenho os meus contatos aí na apresentação, ou no LinkedIn, nas redes sociais vocês me encontram também. E eu acho que o momento é de serenidade, né? As instituições de ensino, normalmente as instituições de ensino superior, sempre foram aquelas que buscaram resolver os problemas da sociedade. E esse papel agora é mais importante do que nunca. Então, que nós possamos ter serenidade, que nós possamos deixar de lado as opiniões que sejam mais politizadas ou menos disformes com o momento atual, e que nós possamos estar abertos ao novo, porque o novo está acontecendo, e apesar de ser uma crise, que nós saiamos muito mais fortalecidos disso,
e com muito mais segurança para continuar fornecendo educação para tanta gente que precisa se desenvolver. Legal, bacana, Sibeli. De novo, te agradeço demais pela disponibilidade, pelas tuas contribuições e, assim, acho que foi muito enriquecedor tudo que você trouxe, tudo que você colocou. Espero que o pessoal tenha gostado, espero que tenham curtido. E, Michele, se tiverem mais perguntas, a gente pode respondê-las todas e mandar por e-mail também, né? Respeitando aqui o tempo. Não sei se tem alguma que você queira colocar, Michele, ou se a gente pode encerrar. A gente recebeu 2 perguntas, mas elas são um pouco mais específicas e foram no momento da inscrição, então a gente tem o e-mail para a gente poder responder. Era só isso mesmo que eu queria colocar, que não se preocupem, né? A gente vai enviar as respostas para vocês. Agradecer também a todos, né? Agradecer a Sibeli, agradecer o Daniel e reforçar para ficarem, né, realmente de olho aí nos contatos, nas mídias sociais da CRM Educacional, porque a gente vai divulgar outros conteúdos que a gente vai abordar aqui. No mais, muito obrigada e boa tarde a todos.